Quando pensamos em guerras que mudaram a história, nossa mente geralmente vai para a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Guerra, ou talvez os conflitos que criaram os grandes impérios, mas a verdade é que existem guerras menos conhecidas, quase esquecidas pelos livros, que tiveram impactos gigantescos. Mudaram fronteiras, transformaram sociedades, provocaram revoluções e até criaram novas nações. Hoje, você vai conhecer algumas dessas guerras que quase ninguém lembra, mas que mudaram tudo. E se eu te dissesse que algumas dessas batalhas decidiram o destino de milhões de pessoas, mas que você provavelmente não aprendeu sobre elas na escola? Pois é. O mundo tem segredos escondidos no tempo. E algumas guerras foram tão decisivas quanto as mais famosas, mas ficaram à sombra da história oficial. A primeira guerra que precisamos conhecer é a Guerra de Castas, que aconteceu no México entre 1847 e 1901. É impressionante pensar que esse conflito durou mais de 50 anos. Ele envolveu povos indígenas lutando contra o governo mexicano, resistindo à exploração e à opressão. Apesar de quase ninguém ter ouvido falar, essa guerra moldou profundamente a região de Yucatán, afetando a demografia, a economia e a política local, de uma forma que dura até hoje. É um exemplo perfeito de como conflitos esquecidos podem ter efeitos de longuíssimo prazo. Outro conflito que mudou a história, mas que poucos conhecem de verdade, é a Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, que aconteceu entre 1864 e 1870. A maioria das pessoas sabe que foi sangrenta, mas poucos conhecem os detalhes e as consequências devastadoras. O Paraguai perdeu uma parte enorme de sua população masculina, e as fronteiras do país foram totalmente redesenhadas. Essa guerra transformou a política, a economia e a sociedade de toda a América do Sul, mas curiosamente, é pouco discutida fora do nosso continente. Agora, vamos para a África. Se falamos de guerras decisivas, não podemos deixar de lado a Guerra de Sokoto, na África Ocidental, que ocorreu entre 1804 e 1808. Esse conflito foi parte de uma série de revoluções islâmicas que remodelaram toda a região do norte da Nigéria. Ele criou o que conhecemos como o Califado de Sokoto, influenciando não apenas a política local, mas também a religião e a cultura de milhões de pessoas até hoje. Um conflito que moldou uma região inteira, mas que dificilmente aparece nos livros de história tradicionais. Voltando no tempo, temos um exemplo surpreendente: a Guerra de Conquista da Sicília pelos normandos. No século XI, essa guerra não apenas mudou o controle da ilha, mas também moldou profundamente a cultura mediterrânea. A mistura de normandos, árabes e latinos criou uma das sociedades mais cosmopolitas da época, com impactos duradouros na arquitetura, na língua e na ciência. Essa guerra mostrou que um conflito pode criar fusões culturais incríveis, que transformam regiões inteiras. E mesmo assim, é quase ignorada por quem estuda história fora da Itália. E você sabia que houve uma guerra na Europa chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos? Esse conflito entre França e Inglaterra é famoso por ter moldado a história medieval, mas existem outras guerras, mais curtas e quase esquecidas, com consequências igualmente profundas. Por exemplo, a Guerra de Sucessão Espanhola. No início do século XVIII, ela mudou as fronteiras europeias, definiu dinastias e até o equilíbrio de poder global. Poucos percebem que pequenas batalhas e tratados dessa guerra influenciam a geopolítica de várias regiões até hoje. Falando em geopolítica, a Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905, é outro exemplo de um conflito que quase ninguém lembra, mas que teve um impacto mundial. Foi a primeira vez na história moderna que uma potência asiática derrotou uma potência europeia. Isso abalou o equilíbrio de poder global e inspirou movimentos de independência e revoluções em toda a Ásia. Essa guerra mostrou ao mundo que os grandes impérios podiam ser desafiados, e mesmo assim, muitos nunca ouviram falar dela. Outro conflito quase esquecido, mas muito mais recente, é a Guerra Civil da Libéria, que ocorreu em 1989 e devastou o país por décadas. Embora seja recente, ela teve consequências profundas na política africana, no comércio de diamantes e na estabilidade de toda a região. A falta de cobertura da mídia internacional durante boa parte do conflito contribuiu para que o mundo conhecesse pouco sobre os horrores e as transformações que ele provocou. É uma história trágica que mostra como a atenção do mundo é seletiva. E se pensarmos em guerras mais antigas que definiram nações, a Guerra de Granada entre 1482 e 1492 é fundamental. Ela encerrou a presença muçulmana na Península Ibérica e estabeleceu as bases para o surgimento da Espanha moderna. Embora seja estudada em algumas escolas, ela é muitas vezes subestimada em seu impacto cultural
e religioso. Foi essa vitória que liberou recursos e deu impulso para a coroa espanhola financiar a viagem de Colombo e iniciar a colonização do Novo Mundo. Sem essa guerra, a história das Américas poderia ser completamente diferente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue imaginar quantas outras guerras importantes aconteceram e nós simplesmente não aprendemos nada sobre elas na escola? Comenta aí embaixo, porque a sua resposta vai me ajudar a trazer outros exemplos ainda mais surpreendentes. E existem ainda conflitos que parecem pequenos, regionais, mas que tiveram consequências gigantes. Por exemplo, aqui no Brasil, a Guerra dos Farrapos, no século XIX, embora tenha durado quase 10 anos, muitos brasileiros não conhecem suas causas e impactos. Esse conflito mudou a política local, fomentou ideais republicanos e deixou marcas culturais que influenciam o sul do país até hoje. É o caso de uma pequena guerra com efeitos gigantescos, que por algum motivo ficou meio esquecida nos livros didáticos. E não podemos esquecer a revolta de Hmeltitsk, que ocorreu na Ucrânia entre 1648 e 1657, e mudou completamente o equilíbrio de poder no leste europeu. Esse conflito envolveu revoltas de cossacos, massacres, conflitos religiosos e mudanças territoriais que redesenharam o mapa da região. Apesar de sua enorme importância para a história da Ucrânia, Polônia e Rússia, é quase ignorada em discussões sobre história mundial no Ocidente. Ao olharmos para todos esses exemplos, percebemos um padrão. Muitas guerras decisivas não são lembradas, mas elas transformaram sociedades, países e continentes inteiros. Elas moldaram fronteiras, políticas, culturas e economias de formas que ainda sentimos hoje, mesmo que ninguém nos conte essas histórias na escola. A história é muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que imaginamos. Se você quer continuar descobrindo outros conflitos que mudaram o mundo, mas que quase ninguém fala, fique ligado no próximo vídeo, onde vamos explorar guerras ainda mais surpreendentes de diferentes continentes e épocas. E antes de sair, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, principalmente, comentar qual dessas guerras você achou mais surpreendente. Ative também o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Valeu, e até a próxima!